Maurício de Nassau. Quem foi? Ruas, avenidas, bairros, empresas. Com certeza você já ouviu falar sobre esse nome, mas hoje você vai descobrir quem foi Maurício de Nassau e como ele contribuiu para a história brasileira. Maurício de Nassau foi conde, militar e principalmente administrador da província holandesa aqui no estado de Pernambuco, na capital do Recife. Maurício de Nassau nasceu no ano de 1604 na Holanda. Teve participação importantíssima no crescimento tanto econômico, cultural e infraestrutural aqui do estado de Pernambuco, fazendo grandes obras na cidade do Recife, ruas, canais, enfim, teve muitíssima importância no crescimento do nosso querido estado. Invasões. Um Recife transformado. Alianças foram feitas, empréstimos, e Maurício de Nassau teve que abandonar o Brasil. Mas afinal de contas, o que foi que aconteceu? Vamos entender um pouco dessa história? Vem comigo. Após a União Ibérica, domínio da Espanha em Portugal entre os anos de 1580 e 1640, a Holanda resolveu enviar suas expedições militares para conquistarem a região do Nordeste brasileiro. O objetivo holandês era restabelecer o comércio do açúcar entre o Brasil e a Holanda, proibido pela Espanha após a União Ibérica. A invasão. A invasão holandesa fez parte do projeto da Holanda em ocupar e administrar o Nordeste brasileiro através da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais. Em 1637, a Holanda enviou o conde Maurício de Nassau para administrar as terras conquistadas e estabelecer uma colônia holandesa no Brasil. O desmantelo no Senado. O Senado de Olinda era o centro da administração colonial da época. Quando os holandeses invadiram e passaram o governo para Recife, o Senado foi dissolvido. Era grande a influência portuguesa no Senado, e isso não era interesse para os holandeses. Com toda a administração voltada para Recife, agora, muitas transformações, principalmente em áreas infraestruturais, irão acontecer. Governo de Nassau. Aconteceu entre 1637 a 1644. João Maurício de Nassau foi um conde holandês enviado ao Nordeste brasileiro em 1637 pela Companhia das Índias Ocidentais. Sua função era governar as terras dominadas pelos holandeses na região de Pernambuco. Seu governo durou 7 anos e foi responsável por várias transformações, principalmente urbanísticas em Recife. Investimentos como construção de pontes, diques, drenagem de pântanos, canais e obras sanitárias vão começar a acontecer. Além disso, o estabelecimento de aliança política com os senhores de engenho de Pernambuco. Os holandeses, que eram protestantes e viviam do comércio de empréstimos na Europa, se ligaram aos donos de engenho através de empréstimo com juros, que era uma prática que os mesmos já dominavam. Os empréstimos também podiam ser pagos com produção. Isso é um dos principais motivos da elite local se voltar contra os holandeses no futuro, para que se livrassem das dívidas. Além disso, houve-se um incentivo ao estudo e à retratação da natureza brasileira, principalmente com a vida de artistas e de cientistas holandeses. No começo da década de 1640, a Companhia das Índias Ocidentais passou a tomar uma série de medidas visando o aumento dos lucros com a economia açucareira no Brasil. Entre essas medidas estavam o aumento dos impostos, a cobrança de dívidas atrasadas dos senhores de engenho e a pressão para aumentar a produção do açúcar. Essas medidas causaram grande satisfação nos senhores de engenho e não foram aceitas por Maurício de Nassau, que resolveu deixar o cargo de governador em 1644. A saída de Nassau do governo rompeu o clima harmonioso entre holandeses e senhores de engenho. Muitos destes passaram a se organizar, formando exércitos e buscando apoio de colonos, com o objetivo de expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro. O objetivo foi conquistado em 1654, através da Insurreição Pernambucana.